Shalom, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E neste vídeo nós queremos falar aqui um pouco sobre o namoro, o noivado e o casamento de um cristão. Quero desde já te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais e a deixar os seus comentários com sugestões e suas opiniões sobre os conteúdos que nós vamos estar a trazer para você. Antes de mais nada, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 133, no seu versículo 1, só para termos aqui uma base. Então, ali nós vemos que está escrito: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Que Deus te abençoe, irmão. A vida de um jovem cristão que pretende ter uma família, ela deveria começar de joelhos aos pés do Senhor Jesus Cristo, com súplicas e orações, e muita leitura e meditação na sua palavra. E as mensagens escolhendo uma noiva e a mensagem casamento e divórcio deveriam ser seu dicionário diário, se estás para entrar nesta fase. Porque nós não conhecemos o amanhã, mas o Senhor Jesus Cristo sim, Ele conhece. E então, se nós deixarmos tudo em suas mãos e os nossos desejos, Ele nos mostrará o que é melhor para nós. Você concorda nisto? Eu acho que um homem cristão não deveria casar com uma mulher que seja oferecida em beijos e abraços. Isso apenas demonstra que ela é uma mulher muito fácil e se entrega a qualquer um. E é uma grande vergonha um jovem cristão, um jovem da mensagem, procurar uma mulher de fora da mensagem. Isso nos mostra que este nunca creu na palavra de Deus. E é uma abominação. Foi a mesma coisa que Acabe fez quando ele foi e casou com a Jezabel. Ele trouxe uma abominação para Israel. Não interessa a justificação que você, irmão, vai dar. Que, não, ela é de uma denominação religiosa, ela é uma cristã, ela usa saias compridas. Isso não interessa. Você foi buscar o anátema e trouxe para o tabernáculo de Deus. Isso é sujo, não pode se fazer. Isto é correto. Então o namoro cristão deveria começar assim. Se você for uma irmã e pretende ter um parceiro, eu te aconselharia a se aproximar do seu pastor e informar. Eu creio que ele vai te ajudar a poder conseguir um parceiro ou um irmão, né? Geralmente o homem que toma partido, então ele deve ser um homem trabalhador. Não interessa que tipo de trabalho, desde que o seu trabalho seja digno diante das escrituras. Isso para garantir que ele consiga sustentar a família. Vocês entendem isso? Então, ele deve se aproximar do pastor e informar das intenções, e se já estiver de olho em alguma irmã, deve consultar ao pastor a disponibilidade daquela irmã, porque há casos em que a irmã já tenha um pretendente ou se calhar já está em algum namoro com algum outro irmão. Então o pastor vai fornecer esses detalhes, entre outros. E se este jovem ainda não tem ninguém à vista, ainda não tem uma irmã à vista, ele pode fazer isso conhecido ao pastor, e o pastor, por sua vez, vai poder lhe mostrar algumas irmãs, se calhar naquele tabernáculo. E se neste tabernáculo não tiver uma irmã que esse irmão não tenha gostado, ou seja, se neste tabernáculo aquele irmão não gostou de nenhuma irmã ali, o pastor pode lhe mostrar algum outro tabernáculo ou outros tabernáculos para que este irmão vá para lá e pronto, tente encontrar lá uma parceira para ele. Então, e se tudo estiver ok, o jovem ou o irmão, ele deve sempre fazer isso conhecido ao pastor. Cada fase ali ele deve fazer conhecido ao pastor. Então, ele deve informar isso à sua família, e juntos vão estudar ali a melhor maneira de aproximar a família daquela irmã, para poder lhe dar essas informações, esses detalhes de que ele está interessado em conhecer a filha daquele casal, né, daqueles irmãos. Está interessado em conhecer a ela para um possível namoro. Eu deixo claro aqui que na fase de conhecer ou do namoro, depois do noivado ali e tudo mais, não te dá o direito de tocar nela, de dar beijos, abraços. Essas coisas todas são feitas depois do casamento. Então, esta fase é apenas para
vocês se conhecerem melhor, conversar e assim por diante. Então, depois de você decidir que sim, este aqui serve para mim, dá para casar comigo ou não dá para casar comigo, aí sim você vai ter que informar que, opa, querida irmã, eu pensei que consigo haveria de dar certo, mas a irmã não reúne as condições que eu esperava para poder ser minha esposa. Não reúne condições que eu gostaria para ser minha esposa. Então você aperta a mão, despede a ela, faz isso conhecido ao pastor, à família, para que isso em todos os lados isso fique claro. Então, se você tiver decidido que, pronto, ela serve para ti, dá para casar contigo, vá e oficialize. Isto é, firmar um voto através do noivado, que é um compromisso para o casamento. Depois disto, é só começar a se preparar para o casamento. Lembrando que o casamento não é aquela festa ali que se faz, mas sim é ser consagrado como marido e esposa. A festa de casamento depende da vossa condição, do vosso bolso. Vocês têm dinheiro ou não para fazer aquela festa toda ali, mas não querendo dizer que se você não fazer a festa não vai poder casar. E depois de casados deverão sair da casa dos vossos pais. Este ponto é muito crucial. Você não pode casar a confiar que vou dormir no quarto que o meu pai fez. Não pode confiar nisso. Você casou, é porque você assumiu que sim, vais formar uma família e tu vais sair dali para uma outra casa que tu terás de alugar, ou se calhar uma casa que você construiu na fase em que estavas solteiro. Então, esta deveria ser a conduta dos jovens que querem viver uma vida para agradar ao Senhor. Então, vou deixar aqui no final a vida do irmão Branham com algumas passagens para você. Que Deus realmente te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página e deixar aqui nos comentários aquilo que você achou do nosso vídeo e sugestões para os nossos próximos conteúdos. Que Deus te abençoe. Shalom. A outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Há um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida, é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. Também você tem uma escolha como cristão. Agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. É assim que devíamos manter isto. Vocês fazem esse voto perante Deus de que só a morte os separará. E penso que devíamos. Um homem em sua mente correta que esteja planejando um futuro, ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, especialmente nesses dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisto, o homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. Ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Novamente,
O tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e a outra moça talvez seja uma... O porte dela pareça melhor que o desta. E pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas, se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela, não importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. Agora, porque é conveniente ser um cristão ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo, independente do que ela pareça, é o que ela é, o que ela faz. Então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso. E reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, porque sua família será criada por tal mulher. Para os planos futuros para o seu lar. Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro com quem trabalhava. Reparava no velho sujeito sempre olhando direto na cara de uma novilha antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e de outro. Eu o acompanhava, o observava, e ele a olhava de alto a baixo. Se ela tinha boa aparência, o porte, então você virava e a olhava na cara, e algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. Eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. E eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem, uma boa vaca pesada. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito o que aprender. Eu me dei conta disso depois que ele me contou. Disse, não me importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne até o casco. Porém, se tiver aquele olhar fixo, selvagem na cara, nunca a compre. Disse, por que, Jeff? Bem, disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro. E disse, eles a põem num cercado agora, por isso ela está gorda. Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. Eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa. Creio que isso se aplica a mulheres também. Certo? Certo. Aquele olhar fixo e selvagem e derriqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. Toda aquela coisa azul ali acima dos seus olhos, eu não ia querer isso. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. Não importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente.
É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton's, certa manhã, num café da manhã, eu vi algumas dessas jovens chegarem. O irmão Arganbright tinha acabado de entrar e ele havia descido para o andar de baixo. Eu olhei e aquela moça entrou. Eu pensei, bem, eu não sei. Nunca tinha visto antes. Era algum tipo... parecia que ela estava gangrenada. Você sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita. Não estou dizendo isso para ser engraçado. Estou dizendo isso... Você sabe, eu tenho visto lepra. Eu sou missionário. Tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas, você sabe, como doenças. Eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe, eu sou ministro, eu oro pelos enfermos, gostaria que eu orasse por você? E eu nunca tinha visto nada assim. Então aqui entraram mais 2 ou 3, eu então recuei e esperei. E o irmão Arganbright veio, de modo que eu disse, irmão Arganbright, ele talvez esteja aqui. Eu disse, o que há com aquela mulher? Está vendo? Ele disse, aquilo é pintura. Eu disse, bem, que coisa. Está vendo? Eu achei que deviam interná-la num hospital de isolamento em algum lugar, você sabe, para evitar que contagiasse as demais mulheres. Mas, sabe, é preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo. Porque por isso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa? Eu simplesmente não entendo isto, irmão. Agora, talvez eu seja apenas um velho excêntrico, mas você sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Veja. Note, porque irá refletir o que está nele. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar.